Olá, meu nome é Gabriela Lodge e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre a avaliação do aumento da resistência à geração de microplásticos a partir da incorporação de nanopartículas de óxido de zinco em polietileno. Eu ia começar introduzindo o que é um polímero. E um polímero é uma macromolécula formada por monômeros, que são unidades menores. E aí a gente tem dois tipos de classificação, tanto quanto ao número de monômeros. Então, um copolímero ele é formado por mais de um tipo e um homopolímero é derivado apenas de um tipo, quanto também a sua natureza. Aí a gente tem os biopolímeros, que são os polímeros naturais, ocorrem naturalmente, como os polissacarídeos, o amido é um exemplo disso, e a celulose também. E temos os sintéticos, que são aqueles produzidos dentro de laboratório. E aí a gente tem 3 métodos de obtenção para esse tipo de polímero. O primeiro descrito aí é a condensação, e aí você tem a adição de 2 monômeros diferentes, e aí durante o processo de polimerização você tem a eliminação de uma molécula, seja de água, álcool ou ácido. Temos também por rearranjo, e aí você reage 2 monômeros com alterações químicas estruturais. E a poliadição, que é a adição sucessiva de monômeros na cadeia polimérica, como o polietileno, que é o polímero utilizado na pesquisa que é obtido através desse método. Basicamente, o polietileno utilizado foi o de baixa densidade linear, né, representado aqui na figura, e seu principal diferencial é a sua estrutura molecular, que vai permitir com que a gente crie películas plásticas e fios mais resistentes, finos e recicláveis. E ele também tem boas resistências mecânicas, né, como um maior índice de cristalinidade, dureza, resistência à tração, rasgos e impactos. Mas ele ainda é um polímero, e polímeros, quando degradados, podem formar microplásticos. A partir de fatores, né, como o aumento da produção mundial de plásticos alinhado ao descarte inadequado destes, a gente tem a exposição dos polímeros, né, não só o polietileno, a fatores como as condições climáticas que resultam na formação de microplásticos. E o que são esses microplásticos? São detritos de plásticos, né, muito pequenos, inferiores ou iguais a 5 nanômetros, que são fibras, até mesmo grânulos, que causam impactos negativos no bioma marinho e na vida terrestre, né? Por serem bem pequenos, eles podem ser facilmente ingeridos por animais, e aí causa não somente danos digestivos, como afeta a cadeia alimentar, e eles também podem ser transportados pelo ar. Então, isso potencializa o seu risco à saúde humana. E aí eles podem ser divididos em primários, quando são partículas projetadas para uso comercial, ou secundários, quando oriundos da degradação polimérica. A possível solução para esse problema seria incorporar nanocargas na matriz do polímero. E aí, nesse contexto, o estudo aqui apresentado, ele concentrou-se na incorporação de partículas em escala nano de óxido de zinco na matriz do polietileno, objetivando o aumento de sua resistência a intempéries e prolongamento do seu tempo de fragmentação. E para isso, nos utilizamos dos seguintes métodos. O primeiro deles, que é a primeira etapa, é a moagem. Então, a gente utilizou aqui um moinho de facas, moemos o nosso polietileno de baixa densidade linear para que pudéssemos incorporar a nossa nanocarga, que é o óxido de zinco em escala nano. A segunda etapa é a extrusão. Então, o nosso material ele vai passar repetidas vezes por um processo mecânico, onde ele vai ser introduzido através de uma zona de alimentação, que é essa daqui. E aí uma rosca infinita, que está aqui dentro, vai empurrar o material pela zona de transição da rosca, né, que é a zona de compressão, que é essa daqui. E aí é onde o cisalhamento da rosca inicia o processo de fusão e compreensão do material. Ele vai ser cisalhado e vai sair por aqui, ó, em formato de macarrão. Por essa etapa vai passar tanto o polietileno sem carga nenhuma, quanto o polietileno que a gente moeu no moinho de facas para incorporar o óxido de zinco. Terceira etapa, né, terceiro método, é a pelletização do nosso material. Vamos usar a pelletizadora. Ele sai em formato de macarrão da extrusora, então precisamos transformá-los em pellets novamente para que ele possa passar por um novo ciclo de extrusão. E aí vai pegar um pouquinho desses pellets como amostra e vai levar para prensagem para que possa ser, né, posteriormente analisado
tanto pela espectroscopia de infravermelho, que é o FTIR, que vai, né, utilizar a região do infravermelho no espectro eletromagnético para analisar o surgimento do comprimento de onda referente à carbonila, né, que indica a degradação do polietileno, porque ele não apresenta picos de carbonila. E aí também levar para análise de TGA, que é a termogravimétrica, que mostra a variação que o aquecimento da extrusora pode provocar no polímero. E essas duas análises, elas visam avaliar as propriedades térmicas do nosso material. Até o presente momento, o polietileno puro e o polietileno com a nanocarga foram extrusados 14 vezes. Mas no gráfico de FTIR, a gente tem até a 10ª extrusão representada para o polietileno puro e até o 6º ciclo de extrusão representado para o polietileno com a nossa nanocarga. E o que a gente pôde notar é que, apesar das diferenças físicas visíveis a cada ciclo de extrusão, como a mudança de cor, maleabilidade do polímero, não teve muitas variações nos gráficos, o que indica que o polímero ainda não chegou a um nível de degradação muito alto e ele necessita de mais ciclos de extrusões para que a gente possa observar melhor essa degradação. Porém, a partir da 4ª extrusão, a gente já pode observar aqui um surgimento de uma pequena banda de carbonila, aqui, ó, que se intensifica com as demais extrusões, indicando que está tendo, sim, degradação do material. Se a gente for fazer a comparação aqui com o material com a carga, a gente vê que os picos aqui já são menores de surgimento de carbonila, em comparação ao polietileno puro, indicando que, possivelmente, né, o polietileno com a carga incorporada em sua matriz está retardando a degradação desse material. Então, a gente vê que aqui, ó, tem o surgimento do pico, pouquinho, e ele vai se intensificando com as demais extrusões, mas aqui ele já é bem menor, né, em comparação com um puro. Já no que se refere à análise termogravimétrica, vamos analisar primeiro aqui o gráfico do TGA do polietileno puro. A gente pode observar que tem a diminuição da temperatura de degradação. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui a 4ª extrusão, né, o 4º ciclo de extrusão, que é essa curvazinha aqui azul. O primeiro ciclo de extrusão, que está por aqui, a gente pode ver que caiu pra caramba, né, a temperatura de degradação, o que reforça o dado do FTIR de que há degradação do material, mas o ciclo de extrusão não é o suficiente, né, para que a gente possa ver melhor a degradação, já que as curvas ficam muito parecidas. Mas se a gente fazer a comparação do TGA do polietileno puro com polietileno com óxido de zinco incorporado na sua matriz, a gente pode ver que, por exemplo, ó, de novo, pegando o polietileno do 4º ciclo de extrusão em relação ao primeiro, a gente vê que cai muito, mas cai muito mais do que o polietileno do 6º ciclo de extrusão da análise de TGA com o óxido de zinco, né, na matriz do polietileno, em relação ao polietileno com óxido de zinco do primeiro ciclo. Tá vendo? As linhas estão quase que juntinhas. Então, a gente vê também o reforço de que a nanocarga na matriz polimérica, ela ajuda a retardar esses efeitos de degradação. Por se tratar de uma pesquisa em andamento, os objetivos futuros são dar continuidade aos processos de ciclos de extrusões, às caracterizações também, e começar a extrusar com o uso de nanopartículas de óxido de zinco macro, já que a gente estava utilizando nano. E aí, tudo isso, né, a fim de observar a degradação do polietileno, né, e como o óxido de zinco vai prolongar a durabilidade desse material aí aos efeitos da degradação térmica. E essas aqui foram as referências utilizadas por mim para a confecção dessa apresentação e também como referências e métodos de estudos em geral para esse trabalho.
É isso, obrigada a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Obrigada aos meus orientadores, Vinícius Aguiar e Maria Inês Bruno Tavares, que possibilitaram a confecção e apresentação e permitem também todos os dias que esse trabalho continue sendo possível. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!